Seção F. Planejamento, Briefing e Debriefing. 5.1 Considerações iniciais. Neste capítulo, serão abordados os aspectos específicos do planejamento de uma missão ou instrução em particular. Em outras palavras, será dada ênfase nas ferramentas e comportamentos que o instrutor deve ter e desenvolver para realizar o briefing e o debriefing de uma missão. Especificamente no caso da instrução aérea, todos os demais fatores de planejamento, como análise meteorológica, combustível necessário, condição dos aeródromos envolvidos na instrução, entre outros, serão tratados mais adiante neste manual, quando o assunto for julgamento e tomada de decisão frente às emergências e às situações anormais em voo. Logo, para que não haja confusão sobre terminologias, materiais de estudo à disposição do aluno e, sobretudo, onde encontrar o que deve ser estudado por instrutores e alunos no preparo da instrução, algumas definições e orientações são necessárias. 5.2 Definições. 5.1 Manual de curso. Este documento deve estabelecer, entre outros aspectos relevantes, as fases da instrução, a grade de exercícios por missão a serem realizados em cada fase, o número de repetições de cada exercício por missão e seus níveis de aprendizagem, parâmetros mensauráveis de aprovação em cada missão. É fundamental que a descrição da maneira como realizar cada exercício do curso e seus parâmetros sejam ricamente detalhados nesse documento, de forma a evitar que eventuais adaptações sejam implementadas nas instituições de ensino. Um exemplo ilustrativo de falha na descrição de um exercício: definir a altura de entrada de uma pane simulada, alta, mas não estabelecer a altura de arremetida mínima. Portanto, o manual de curso tem de ser a bíblia de como realizar cada exercício, de forma a evitar as invenções, por vezes identificadas nos processos de investigação de acidentes aeronáuticos. Eventualmente, poderá ser criada e reconhecida pela autoridade aeronáutica uma publicação que contenha todos os detalhes dos exercícios e manobras comuns a diferentes cursos. Uma vez entendida a importância do manual de curso, fica fácil entender o verdadeiro propósito do plano de missão. 5.22 Plano de missão. Este documento, essencial ao briefing e debriefing da missão, deve funcionar como um verdadeiro guia, um checklist do que deve ser abordado entre instrutores e alunos para aquela instrução específica. É de suma importância destacar que o briefing, onde o plano de missão será utilizado, não é o momento de preparo da missão. O estudo, sim, deve ser realizado previamente e baseado nos parâmetros e orientações previstas no manual de curso. O conteúdo do plano de missão será sugerido mais adiante nesta mesma sessão. O briefing é um momento para acertar detalhes e dirimir pequenas dúvidas. 5.3 O briefing. A palavra brief é de origem inglesa e significa breve, curto, conciso. Logo, o briefing significa instruções ou informações rápidas. No caso da instrução aérea, o briefing é a informação objetiva do que vai ser realizado no voo. 5.2.4 Debriefing. O debriefing nada mais é do que uma análise crítica e objetiva de uma atividade realizada. Ou seja, trata-se da apreciação de méritos e deméritos, de forma a estabelecer as ações para um melhor desempenho futuro. Lembre-se que, além da orientação verbal, deverá ser confeccionada uma ficha de avaliação da instrução. Logo, cuidado para não saturar o aluno com instruções e orientações que vão constar na mencionada ficha. Atenha-se ao conceito da objetividade também no debriefing. 5.3 Planejamento para o briefing. Um bom briefing requer planejamento do instrutor. Surpresas e improvisações são indesejáveis, à medida que vão de encontro aos objetivos de um briefing. Assim, a primeira coisa a ser feita por um instrutor, quando escalado para uma missão, é procurar saber do desempenho anterior do aluno. Quando se fala de planejamento, encarado de forma diligente e profissional, não se trata de uma mera consulta verbal ao instrutor anterior do aluno, no intuito de saber superficialmente sobre o desempenho prévio deste. Este tipo de levantamento de dados é válido. Contudo, a leitura-assinatura da ficha de avaliação anterior é a verdadeira análise do aluno, registro escrito de seus pontos fortes e pontos que requerem uma atenção especial. Atenção! O ideal é ter tempo suficiente para avaliar o desempenho, não somente da ficha anterior, mas de 2 ou 3 fichas anteriores, a julgar a relevância dos exercícios que o aluno está apresentando dificuldades. De acordo com a investigação de acidentes, vários são os registros em ficha de dificuldades não sanadas e graus iguais ou maiores conferidos aos alunos.
onde o nível de aprendizagem associado recomendava a atribuição de grau insatisfatório ou deficiente, ou seja, a prova irrefutável da inexistência de supervisão e deficiente acompanhamento da instrução. 5.3.1 A sala de briefing. Conhecido o desempenho pregresso do aluno, o instrutor deverá buscar o melhor local para, por meio dos processos de comunicação anteriormente abordados, comentar os exercícios que serão executados na missão. Apenas em reforço ao já citado, o aluno irá tirar eventuais dúvidas no briefing e não preparar, estudar sua missão. A sala de briefing, ou sua eventual substituta, deverá apresentar as condições mínimas de conforto e iluminação que esta atividade didática requer. É vital que este ambiente seja dotado dos recursos que facilitem a transmissão das instruções, quadros, maquetes, fotos, mapas, inclusive da área de instrução, com os limites e proas de segurança, vídeos, computadores e afins. Evite locais propícios às indesejáveis interrupções por parte de outras pessoas ou situações que concorram com a atenção do discente. Bar com televisão ligada, ambiente aberto com muitas pessoas passando, pátio com movimentações de equipamentos, aeronaves pousando, decolando, etc. 5.3.2 Apresentação pessoal e conduta do instrutor. Como já mencionado no capítulo referente à didática, mais uma vez é importante destacar a apresentação pessoal do instrutor. Assim como cerca de 75% da percepção do aluno estará canalizada no aspecto visual, convém ressaltar a necessidade de cuidados com o alinho do uniforme e com o asseio pessoal. Imagine-se em um ambiente de linha aérea ou de aviação executiva, onde a formalidade é mandatória. Portanto, quanto mais cedo literalmente vestir a camisa, melhor. Não permita que seu estilo pessoal de se vestir e se comunicar concorra e atrapalhe a mensagem que você precisa transmitir ao aluno. Em contrapartida, a observação atenta das reações comportamentais do aluno permite que o instrutor tenha uma boa ideia sobre o grau de compreensão atingido e condição psicológica do discente. No caso particular do briefing, desconfie de braços e pernas cruzadas, inclinação do corpo, tronco, para trás e frequentes observações para portas e janelas. Esses reflexos demonstram insegurança, incredulidade ou enfado com a instrução por parte do aluno. Justificados ou não, esses comportamentos manifestam desmotivação com a didática empregada pelo instrutor. Lembre-se que nem todos aprendem da mesma forma. Daí a importância do instrutor conhecer os alunos e se adaptar às suas necessidades, e não o contrário. Uma boa forma de conhecer o aluno é estimular sua participação nos briefings. Além de poder mensurar o nível de conhecimento, o instrutor, por meio da participação do aluno, estimula-o a ir, de pouco em pouco, organizando e concatenando seu aprendizado de maneira consistente. O efeito positivo dessa abordagem é condicionar o aluno a gradativamente aportar mais qualidade e segurança ao seu julgamento e capacidade de tomada de decisão. Algo vital e que constantemente desafia pilotos, mecânicos, comissários e demais profissionais da indústria da aviação no dia a dia. 5.4 Conteúdo do plano de missão. O plano de missão é um resumo guia para conduzir a instrução. Ter um plano previne que o instrutor perca o rumo, omita pontos essenciais e introduza material irrelevante. O plano não só facilita o lado do aluno, que sabe o que dele será cobrado, como permite aos instrutores, sobretudo os mais inexperientes, atuar com objetividade. A seguir, serão apresentados alguns elementos vitais que deverão compor os planos de missão. Em alguns casos, a qualidade gráfica desses planos, gravuras com explicação de como realizar o exercício, parâmetros a observar entre outros detalhes técnicos, facilitam sobremaneira a visualização e compreensão por parte do aluno. Não obstante, lembre-se que a descrição e parâmetros dos exercícios devem ser consultados no manual de curso. Eventualmente, um encarte gráfico separado, baseado no manual de curso, pode ser disponibilizado para rápida consulta. O plano de missão não deve perder o aspecto de um checklist. Tomou-se aqui, como modelo, um aeroclube genérico, operando uma aeronave Aeroboero AB-115. Os parâmetros e limites considerados são meramente ilustrativos. 5.4.1 Objetivo específico. Definir qual é o objetivo específico daquela missão, baseado nos objetivos dos exercícios primordiais previstos, que também devem ser comentados. Exemplo:
Compreender os elementos envolvidos na execução do tráfego visual e pouso com a aeronave convencional em condições visuais diurnas, executando-os dentro dos parâmetros de desvio estabelecidos para cada fase. Decolagem arremetida, subida, perna contra o vento, perna do vento, perna base, voo de voos. 5.4.2 Requisitos. Condições essenciais e que devem ser observadas para que o aluno esteja pedagogicamente em condições de absorver os novos desafios de seu programa de treinamento. Exemplos: ter cumprido, com aproveitamento, a instrução técnica da aeronave AB-115, ter cumprido com aproveitamento a missão anterior, ter realizado a prova mensal de emergências críticas da aeronave, ter realizado um cheque de olhos vendados antes do início da instrução aérea, estar ciente dos comentários escritos em ficha de avaliação anterior e estar com o CMA válido. 5.43 Fatores de planejamento. Sem dúvida, uma das partes mais importantes do plano de missão. Muitos acidentes de instrução ocorrem por inexistência de documentos escritos que disciplinem as condições e as circunstâncias que determinem a realização ou não da missão. Os parâmetros escritos não abrem o precedente para que os limites operacionais sejam estabelecidos ou mesmo inventados por cada instrutor. Cumprindo-se o que está escrito, você evita até mesmo as eventuais complicações jurídicas advindas das ocorrências aeronáuticas. Exemplos de fatores de planejamento. Briefing da tripulação. 1 hora antes da decolagem. Deslocamento para a aeronave. Meia hora antes da decolagem. Tempo de voo. Combustível mínimo. 70 litros. Máximo, 110 litros. Mínimos meteorológicos em sede, 3.000 pés de teto e 4.000 metros de visibilidade. Meteorologia na alternativa. CAVOC limite de vento de través, 8 nós. Número de pousos previstos, 8. 5.44 Desenvolvimento. O desenvolvimento é o coração do plano de missão. É aqui que estará disposta a sequência dos exercícios previstos e que deverá ser obedecida pelo instrutor. Esta ordem de exercícios foi concebida didaticamente para proporcionar ao aluno lógica e coerência em seu processo de ensino e aprendizagem, bem como otimizar o tempo de missão e agregar segurança. Ainda, o trabalho do instrutor é facilitado, visto que é só cumprir o que está escrito, sem se preocupar com a ordem dos exercícios. Sabendo previamente a sequência dos acontecimentos, o aluno bem pode se beneficiar no preparo da missão, por meio do voo mental. Segue um exemplo de desenvolvimento de missão. O voo deverá ser realizado obedecendo-se o seguinte perfil: decolagem com flaps em 30 graus, ingresso no circuito de tráfego realizando a seguinte sequência: 2 pousos com flaps em 45 graus, 2 pousos com flaps em 30 graus, uma arremetida no ar, 2 pousos com flaps em 15 graus e 1 pouso sem flaps. O pouso final deverá ser realizado com flaps em 45 graus. Atenção! O instrutor não deve alterar a sequência dos exercícios propostos na missão, a não ser que ocorra um motivo relevante ligado à segurança de voo ou que vá beneficiar sobremaneira a instrução. Lembre-se que exercícios não realizados, ou realizados em número menor que o previsto, devem ser registrados na ficha de avaliação preenchida e comunicada de imediato ao responsável pela supervisão da instrução. O simples fato de discordar da sequência proposta não justifica sua inobservância. Se o instrutor acredita que há uma forma mais conveniente de executar os exercícios, ele então deve propor ao setor pertinente que homologará ou não a sugestão. 5.1.4.5 Determinações específicas. Como o próprio nome enseja, aqui estarão dispostas as recomendações práticas e técnicas a serem comentadas pelo instrutor durante o seu briefing. Normalmente não se tratam de detalhes dos exercícios e sua execução, mas detalhes da dinâmica daquela missão ou instrução em particular. Algo que o aluno mais diligente vai utilizar para o preparo de sua instrução. Exemplos: comentar a emergência do dia. Reforçar as referências visuais da aeronave em relação à pista quando no tráfego. Realizar o cheque periódico quando na perna do vento. Comandar os flaps em 45 graus na final para pouso, somente com este garantido. E comentar os parâmetros de aproximação estabilizada e indicações dos auxílios visuais de aproximação. 5.1.4.6 Recomendações de segurança. As recomendações de segurança normalmente estão dispostas na parte final dos planos de missão. Não menos importantes, elas são o legado de erros, incidentes ou mesmo acidentes ocorridos com a sua organização ou com outras entidades afins.
Perpetuar o aprendizado é sinal de inteligência e profissionalismo. Se a postura do instrutor para com a segurança for deficiente ou relaxada, o mau exemplo tende a fazer com que os mesmos erros aconteçam num futuro breve. Considere a alta rotatividade de instrutores, sobretudo os de voo, nas organizações. Assim, se a cultura de segurança não é disseminada ou divulgada adequadamente ao longo dos anos, a história se repete. Exemplos: comentar uma emergência, crítica ou não, da aeronave com o aluno. Deixar claro para o aluno os procedimentos em caso de pane real. Instrutor assume os comandos. Comentar os procedimentos para falha de comunicação. Condicionar o corte do motor antes de acionar os freios em caso de saída pela lateral da pista. Enfatizar a probabilidade de ground looping com a aeronave para os casos de pouso com velocidade acima da prevista. Determinar o desligamento de aparelhos celulares ou quaisquer outros aparelhos que podem distrair a atenção dos tripulantes. E é abster-se de realizar comentários e instruções durante as arremetidas no solo e no ar, de forma a evitar a quebra de sequência de procedimentos na reconfiguração da aeronave. Utilize o tempo na perna do vento para eventuais considerações. Os exemplos de fatores de planejamento supramencionados não esgotam as possibilidades de conteúdo do plano de missão. Outros elementos como referências a livros, vídeos e legislações podem contribuir bastante, mas lembre-se que o plano de missão tem de manter sua objetividade. Lembretes gerais para um bom briefing. Briefing de véspera, dia anterior ao voo, só quando realmente necessário, em função da fadiga, cronogramas mais apertados. Briefing, debriefing, conjunto apenas quando realmente necessário e com alunos no mesmo nível de missão. Missões próximas. Seja intransigente com os atrasos e interrupções do briefing e debriefing. Evite redundâncias, prolixidade e perda do foco, isso alonga o briefing. Experiências e casos emblemáticos ilustram o briefing e facilitam o aprendizado do aluno. Comece do conhecido para o desconhecido. E faça perguntas e estimule o aluno a participar, despertando seu interesse. 5.5. O debriefing. O debriefing nada mais é do que uma análise crítica de uma atividade realizada, e como tal, sujeita à apreciação de méritos e deméritos, de forma a estabelecer as ações para um melhor desempenho futuro. A crítica tem como alvo uma pessoa. Por natureza, as pessoas não gostam de ser criticadas. Logo, se não tivermos tato na abordagem do assunto, o criticado tende a tornar-se impermeável às nossas críticas. Assim, os princípios da aceitabilidade, da objetividade, da oportunidade e da participação deverão ser observados. 5.5.1 Aceitabilidade. A crítica deve ser aceita por quem a recebe para cumprir seu objetivo. Mas antes de aceitar a crítica propriamente dita, o aluno tem de aceitar quem a faz. Deve reconhecer no crítico a autoridade para fazer observações acerca de seu desempenho. Considerando as diferenças de personalidade, reconhecemos que é difícil aceitar conselhos e sugestões. Visando a facilitar a sua aceitabilidade, o crítico deve demonstrar ter consideração e respeito pelo criticado. Deve ter sensibilidade para alterar a maneira de abordar o assunto em função da personalidade do criticado. Portanto, evite expressões de caráter pessoal, eu faria assim, faça do meu jeito, etc. Se o aluno for de opinião contrária do instrutor, o antagonismo será reforçado, fugindo, dessa forma, do objetivo primordial de persuadir. Cuidado com o sarcasmo e quaisquer formas de ridicularização do desempenho do aluno. Se o mesmo observa este expediente, sua posição passa automaticamente para a defensiva, blindando-se às críticas, por mais pertinentes que sejam. Jamais busque a popularidade entre os avaliados por meio de críticas lenientes. Além de fomentar problemas nos alunos com baixa autocrítica, não ser justo na apreciação, isto é, fazer com que os deméritos sejam menos relevantes do que na verdade são, só prejudica o processo de aprendizagem do aluno, que em pouco tempo será submetido a níveis de cobrança mais rigorosos. Na grande maioria dos casos, o próprio aluno sabe, ou ao menos suspeita, de suas dificuldades ou desconfortos. Se ao invés de orientações francas e objetivas, só aparecem elogios infundados e comentários inócuos sobre os erros cometidos, com certeza virá a fama de instrutor gente boa, mas incompetente. Pode acreditar. Por fim, não fique também ressaltando suas qualidades de pilotagem ao aluno. Além de infantil e ser sua obrigação demonstrar os exercícios ao mesmo com o maior grau de acerto possível, ele sabe que o instrutor tem experiência naquilo que demonstra.
Quanto mais humilde for o instrutor em seus acertos, maior será o grau de admiração do aluno para com ele. Aliás, a admiração é um dos potencializadores da aceitação. 5.52 Objetividade. Atenha-se somente ao desempenho apresentado naquela missão. Vá direto ao ponto. Contato, mas direto ao ponto. Como dito pelo comandante de uma grande linha aérea, cuidado com os perfeccionistas do supérfluo. Boa dicção, boa apresentação, vocabulário adequado, mas, na verdade, um enrolador. Não perca tempo com comentários extensos em cima de itens não relevantes da missão. Normalmente, 30 minutos de debriefing, apesar de não haver uma quantidade precisa de tempo, são mais que suficientes para abordar méritos e deméritos de forma adequada e com atenção garantida do aluno. A instrução é um processo evolutivo. Tenha certeza de que o aluno não vai ter todos os insights ao mesmo tempo. Assim, faça do seu debriefing uma atividade mais prazerosa e frutífera para ambas as partes. Evite desgastes. 5.5.3 Oportunidade. De nada adiantará todos os princípios anteriores se não for observado o momento oportuno para fazer a crítica. Assim como abordado no briefing, evite locais que possibilitem interferências no trabalho e não propiciem privacidade à conversa. O debriefing, salvo situações de extrema necessidade, deverá ser realizado tão logo a atividade aérea se encerre. Uma crítica tardia é terreno fértil ao esquecimento de detalhes, muitas vezes relevantes na identificação das dificuldades apresentadas pelos alunos. Ainda, a ficha de avaliação deverá ser preenchida logo após o debriefing, em virtude dos mesmos motivos mencionados anteriormente. Lembre-se que o planejamento da missão por parte do próximo instrutor também depende da qualidade e fidedignidade dos fatos descritos na sua ficha de avaliação. Colabore e não deixe para depois. 5.5.4 Participação. A crítica deve ser considerada como um degrau a mais no processo de ensino e aprendizagem. Por isso, todos os elementos envolvidos devem participar, não somente para adquirir confiança no processo, como também para compreender melhor as causas dos seus erros. Uma possível insegurança do instrutor será diluída com a participação do aluno. 5.6 Técnica de debriefing. Uma boa técnica de debriefing aconselha, para o estabelecimento de um clima mais favorável à aceitação da crítica pelo aluno, a abordagem, em primeiro lugar, dos méritos obtidos pelo aluno, sem exageros. Em seguida, os deméritos deverão ser abordados cronologicamente, na medida em que se sucederam em voo, com sinceridade e tato. Então, remotive o aluno, ressaltando os aspectos positivos no desempenho do aluno até aquele momento. Faça o aluno compreender que, apesar das eventuais dificuldades, ele reúne todas as condições para ter êxito em sua instrução, com raras exceções. Essa técnica é conhecida como sanduíche motivacional, em virtude de elogiar nas pontas e apontar dificuldades no meio da crítica. Por fim, estimule a participação do aluno e esclareça dúvidas. Ao abordar os deméritos dos alunos, recomenda-se sempre detectar o erro, descrever exatamente a deficiência apresentada, contextualizar o erro, levantar as causas das deficiências. Para isso, a participação do aluno é fundamental, até para entender a sua linha de raciocínio e conhecer suas ações ante os fatos. E corrigir o erro, descrever em detalhes claros o que deverá ser realizado para evitar recorrências. 5.7 Considerações finais. Talvez a tarefa mais ingrata do instrutor seja de convencer o aluno de que o processo é infinitas vezes mais importante que o grau conceito atribuído. Dessa forma, jamais comente graus ou o resultado da missão antes de iniciar o debriefing. Afinal, que aluno presta atenção aos detalhes do debriefing, sabendo de antemão que o grau é deficiente ou insatisfatório? Da mesma forma, evite preencher a ficha, à medida que faz os comentários da missão. A atenção do aluno estará na ficha e não no que está sendo falado. Em resumo, preencha a ficha somente após concluir os comentários a respeito do voo, conforme descrito acima. Dependendo no nível em que se encontra o aluno, atribua a ele tarefas, como o preenchimento do diário de bordo ou o lançamento das horas na CIV, para serem realizadas enquanto você preenche a ficha de avaliação. Aproveite o momento para passar informações e orientações ligadas às atividades extra-voo de um piloto. Faça com que o aluno se sinta parte de uma tripulação.